Bom dia, segundão. E nossa videoaula hoje é a correção das páginas 58 a 64 do livro didático, tá? Vamos começar pela questão número 1. Que características dos plateumintos e dos nematódios são relevantes na diferenciação entre esses seres? Então, que realmente fazem diferença, né? Então, o que realmente faz diferença é o formato do corpo desses vermes. Então, plateumintes têm corpos achatados, enquanto os nematódios têm seus corpos cilíndricos, né? Outra característica que é importante, a questão do celoma, da presença ou da ausência. Nos plateumintes, eles não vão ter celoma, eles são acelomados. Já os nematódios, eles são pseudocelomados, ou seja, já apresentam resquício lá de celoma, não um celoma completo, né, mas um falso celoma. E a outra característica relevante é o sistema digestório, que no primeiro, ou seja, nos plateumintes é incompleto, e nos nematódios ou nemateumintes já tem esse sistema digestório completo, com boca e ânus. Questão número 2. Os nematódios parasitas podem viver no intestino do hospedeiro, como no dos seres humanos, em contato direto com suas enzimas e secreções digestivas. Como eles resistem à ação dessas substâncias? Então, eles resistem à ação dessas substâncias porque eles têm seus corpos recobertos por uma cutícula que é resistente aos sucos digestórios, às enzimas digestivas do nosso organismo, né? Então, eles são meio que imunes ao nosso sistema digestório, certo? Questão 3. No início do século, o Jeca Tatu, personagem criado por Monteiro Lobato, representava o brasileiro de zona rural, descalço, mal vestido e espoliado por vermes intestinais. Jeca se mostrava magro, pálido e preguiçoso, características decorrentes de parasitose. Sobre o personagem, Monteiro Lobato dizia: ele não é assim, ele está assim. E ainda, examinando-lhe o sangue, assombra a pobreza em hemoglobina. Que vermes intestinais eram responsáveis pelo estado do Zeca? Jeca. O verme parasita é o Ancylostoma duodenale, né? Ou o Necato americano, que causa aí a ancilostomose, no qual o parasita ele vai se alojar no intestino do indivíduo e vai, usando seus dentes, né, como que são afiados como navalhas, para sugar o sangue, né, do seu parasita. Então, por isso, a perda de sangue gera a falta aí da hemoglobina, que é colocada aí por Monteiro Lobato, tá? Letra B. Tendo em vista que essa parasitose ainda hoje acomete milhões de brasileiros, o que as pessoas devem fazer para não adquiri-la? Por quê? Bom, então a primeira coisa é evitar a doença. São medidas profiláticas, né? Então, é uma parasitose que ela entra pela pele, principalmente dos membros inferiores. Então, andar calçado é uma forma de prevenir essa doença. Outra é o saneamento básico. Então, em regiões onde tem saneamento básico, onde não tem esgoto a céu aberto, também tem uma maior facilidade de prevenção dessa doença, né? Muitos lugares que tem esgoto a céu aberto, o indivíduo ele pode andar sobre essas fezes, né? E esses vermes acabam penetrando na pele dos pés. Crianças que estão brincando ali na calçada com respingos, com resíduos, né?
de fezes, pode também pegar o ancilóstomo, tá? 4. A filariose ou elefantíase é uma doença frequente em regiões tropicais, inclusive no Brasil, e é causada por verme nematóide da espécie Wuchereria bancroft e transmitida por um mosquito do gênero Culex. Letra A. Que sistema do organismo humano é afetado e qual a consequência? Bom, o sistema é o sistema linfático e a consequência é a obstrução desse sistema, né? Dos vasos que compõem esse sistema. E essa obstrução causa o inchaço ou edemaciamento daquele órgão. Então, se a obstrução, por exemplo, aconteceu no braço, a circulação daquele braço vai ficar comprometida, aquele braço começa a inchar e a tomar uma grande proporção, levando ao que a gente chama popularmente de elefantíase, que é como essa doença ela é chamada popularmente, tá? Pede para mencionar 2 medidas profiláticas. Então, eu tenho que me lembrar que essa doença ela é transmitida por um vetor, né? Um inseto. Então, esse vetor, esse inseto, ele é o transmissor, né, da Wuchereria bancroft, que causa a doença. Então, eu tenho que fazer minha profilaxia em cima do vetor. Como que eu evito o vetor? Eu diminuo a população desse vetor. Fazendo o quê? Fazendo principalmente o controle da água parada nas regiões, porque todo mundo sabe que os mosquitos precisam de água para poder se reproduzir, né? Diminuindo essa água parada ao redor das casas, diminui a densidade populacional desse mosquito. Muitas vezes também fazer a dedetização das casas, né? Para poder reduzir também a população desse mosquito. Então, essa é uma das formas. A outra maneira é o uso de mosquiteiros, telas nas janelas, nas portas, impedindo a entrada desse vetor. Mas só isso? Não. Podem ter outras medidas. Por exemplo, a utilização de camisas de manga longa, de calças compridas, né? O uso de repelentes. Todas essas aí são medidas de evitar o contágio, né? O contato com esse vetor. Tudo bem? Vamos para a questão 5. Em relação às doenças parasitárias que afetam o homem, é correto afirmar: 1. O nematóide Necato americano é causador da oxiurose no homem. Não, nós acabamos de ver, né, nas questões anteriores aí, que o necato, ele vai ser causador da ancilostomíase, conhecida popularmente como amarelão, tá certo? Então, nós não vamos marcar essa aí, porque ela não está correta. A questão 2. O popular bicho geográfico é causado por larvas do nematóide Ancylostoma duodenale, que penetram na pele humana causando intensa coceira e deixam linhas sobre o corpo, semelhante às traçadas no mapa. Essa aí também está incorreta. Por quê? Porque o bicho geográfico ele não é uma doença causada pelo Ancylostoma duodenale, e sim pelo Ancylostoma brasiliensis, tá? Então, ela também está errada. A 4. O trematódio esquistossoma mansoni provoca no homem a esquistossomose, caracterizada pelo aumento abdominal, popularmente conhecida como barriga d'água. Essa está correta.
No Brasil, o nematóide Wuchereria bancroft causa filariose, doença também conhecida como elefantíase. Também está correta. No caso da teníase no homem, o bovino é hospedeiro intermediário da Taenia solium e o suíno é o hospedeiro intermediário da Taenia saginata. Essa está incorreta. O que está incorreto nela? Está invertido, né? O bovino é hospedeiro da Taenia saginata e o suíno é hospedeiro da Taenia solium, tá? E a última aí, a doença ancilostomíase, conhecida como amarelão, é causada pelo nematóide Ascaris lubricoides. Ascaris lubricoides causa a ascaridíase e não a ancilostomíase, tá certo? Questão 6. Sobre o verme Wuchereria bancroft, espécie causadora da filariose, também conhecida como elefantíase, assinale a ou as alternativas corretas. As microfilárias migram para a circulação sanguínea periférica durante a noite, quando são mais propensas a serem sugadas pelo mosquito vetor. Isso é correto, então vai marcar a letra A. B. Essa parasitose depende principalmente de saneamento básico, pois os ovos são lançados nas fezes do indivíduo. Tá errada. Por quê? Porque a primeira tá certa. Tá falando que as microfilárias se reproduzem no nosso organismo e durante a noite elas vão para a circulação sanguínea periférica, ou seja, mais perto da nossa pele. Para quê? Para ser sugada de novo por um mosquito vetor. No mosquito vetor ela vai se desenvolver e vai contaminar outras pessoas. Então, saneamento básico aí, tratamento das fezes, não vai fazer muita diferença em relação a essa doença, tá certo? Vai fazer diferença em relação a outras doenças, mas nessa vai ser insignificante. Letra C. Quando pica, o mosquito vetor libera suas fezes com microfilárias próxima à picada, por onde ocorre a entrada do parasita no corpo humano. Essa também está errada. Não vai ser liberada nas fezes, né, das microfilárias. Na verdade, nas fezes do mosquito. Na verdade, as microfilárias, elas vão estar alojadas na peça bucal do mosquito. Quando ele introduz a peça bucal na corrente sanguínea para sugar o sangue, né, do ser humano, ela libera essas microfilárias direto na corrente sanguínea, não é na parte externa da pele, não, tá? Letra D. O vetor principal dessa parasitose é o mosquito do gênero Aedes. Tá errado, a Aedes é a zika, a chikungunya, a dengue, febre amarela, né? A filariose é o mosquito do gênero, a fêmea do mosquito do gênero Culex. Tá certo? E letra E, os vermes adultos vivem nos vasos linfáticos humanos e os obstruem, causando grande inchaço nas partes do corpo atacada. Essa é verdadeira. Então, vamos para Biologia em Foco. Então, você provavelmente nunca viu uma planária. Esses pequenos animais levam suas vidas felizes longe de nossa vista, em algum brejo. Thomas Hunt Morgan, 1866-1945, um dos pais da genética, mostrou em um fragmento equivalente a 1, dividido por 297 do corpo desses vermes, com cerca de 10.000 células. Pode regenerar um animal integralmente. Essa capacidade regenerativa deve-se à presença no corpo desses plateumintes de células tronco totipotentes, denominadas neoblastos, que podem, quando necessário, gerar todos os outros tipos celulares do animal. O processo de regeneração pode ocorrer por meio da reorganização dos tecidos existentes e de seus limites,
morfalaxia, ou da reconstituição das partes perdidas a partir de células presentes em tecidos pré-existentes, epimorfose. As planárias são os únicos animais com simetria bilateral, ou seja, com apenas um plano imaginário que divide o corpo em duas metades iguais, capazes de sofrer epimorfose. Um dos objetivos atuais da pesquisa sobre regeneração de planárias é descobrir como um pequeno amontoado de células retiradas de um verme é capaz de gerar corretamente um animal inteiro. Aparentemente, existem diferenças entre células localizadas em regiões distintas do organismo desses vermes que indicam ao animalzinho como remontar corretamente o seu corpo. A identidade e o mecanismo de ação desses sinais são um mistério ainda. Quando o corpo de uma planária é seccionado, observa-se durante as primeiras horas uma cicatrização do local afetado, devido à remodelagem dos tecidos, morfalaxia, aliada à ocorrência de grande número de mitoses, divisão celular que gera duas células idênticas à original, e a migração dos neoblastos. Algumas células dessa região podem sofrer um processo de desdiferenciação e se tornar novamente totipotentes para conseguir repovoar o local afetado. Apesar da grande capacidade proliferativa dos neoblastos, as planárias apresentam níveis muito baixos de câncer. Por isso, a compreensão dos mecanismos que inibem o surgimento de neoplasia nesses seres pode gerar terapia para combater essa patologia nos seres humanos. Além disso, compreender como o sistema nervoso desses animaizinhos é capaz de se regenerar em poucos dias pode nos auxiliar a combater as doenças degenerativas, como os males de Parkinson e Alzheimer. Com base na leitura do texto, identifique os assuntos que já foram trabalhados na disciplina de biologia. Então, dentro aí do texto, tem vários assuntos que já foram tratados, né? Célula-tronco totipotente, o que é isso? São aquelas células que vão dar origem aos folhetos embrionários e disso a todas as partes do nosso corpo, né? Mitose. Mitose é o processo de, muitas vezes, até de reprodução de seres unicelulares, né? Mas que o nosso corpo faz quando ele é lesionado, a nossa pele. Quando eu corto a minha pele, por exemplo, com a faca, dali a pouco cicatriza. Foi por causa da mitose. Multiplicação, né? De onde uma célula gera duas exatamente iguais. Outro tema aí que nós já estudamos foi a apoptose. A apoptose celular é a capacidade que a célula tem de autodestruir, né, quando necessário. E câncer. Câncer é quando ocorre uma mutação aí celular, né, uma célula nossa começa a fazer sucessivas mitoses desorganizadamente, gerando o que a gente tumores que a gente chama de câncer, tá certo? Aí ainda dentro e a respeito do texto pede o seguinte: depois de escuta com os colegas, como o estudo da regeneração das planárias está auxiliando no desenvolvimento de novas tecnologias para a medicina. Então tá bem aí, bem claro nesse último parágrafo, né? Então a medicina vem utilizando o estudo dessas planárias para desenvolver terapias para combater o câncer, terapias para combater Parkinson, Alzheimer, que são doenças que têm a ver com a morte de células do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. Então, como esse animal ele tem essa capacidade de regenerar suas células, ajudaria bastante, né? Principalmente no Parkinson e no Alzheimer, se a gente soubesse como que é esse mecanismo e pudesse usar nas pessoas que têm essas doenças, facilitando a vida dessas pessoas, fazendo a regeneração desses tecidos dela para elas voltarem a ter uma vida normal.
Tudo bem, pessoal? Então, vamos para a página 61. Na página 61, quando estudamos os espongiários, nós já fizemos e resolvemos as questões 1, 2 e 3, correto? Então, nós vamos direto para a correção da questão 4. Então, tá aqui. Questão 4. Em relação ao filum quinidária, foram feitas as seguintes proposições. Os quinidários são aquáticos, diblásticos e com simetria bilateral. Ai, desculpa, gente. Vou começar. Número 1. Os quinidários são aquáticos, diblásticos e com simetria radial, sendo encontradas em duas formas. Os pólipos, que são fixos, e as medusas, que são livres. Então, toda essa afirmativa está correta. Todas essas características aí pertencem aos quinidários, sim, tá? Afirmativa 2. A digestão dos quinidários é extra e intracelular e não há aparelho respiratório, circulatório ou excretor. E o sistema nervoso é difuso. Isso aí também está correto. A digestão nos quinidários, ela é extracelular quando ela ocorre na cavidade digestória. E na cavidade digestória, quando esses nutrientes são absorvidos, eles sofrem uma nova digestão agora dentro da célula, ou seja, intracelular, tá? E eles não têm nem aparelho respiratório, eles não têm aparelho circulatório e também não têm aparelho excretor. Lembrando que os resíduos da alimentação saem pelo mesmo lugar que entrou, pela boca, tá? E esse sistema nervoso, sim, ele é difuso, ou seja, ele está espalhado pelo corpo desse indivíduo. 3. Nos quinidários, a reprodução sexuada ocorre por brotamento e estrobilização. A 3, ela está incorreta, porque brotamento e estrobilização são formas de reprodução assexuada, né? São as estratégias reprodutivas assexuadas e não sexuada. Então, a 3 aí tá incorreta, tá? E a 4 aí fala que os corais e as anêmonas do mar são exemplos da classe dos sifozoários. Essa também tá incorreta, porque os corais e as anêmonas são exemplos da classe Anthozoa, tá? Então, a questão que nós vamos estar marcando aí, a opção correta, é a opção E, aonde somente 1 e 2 estão corretas, tá? Questão número 5. Em janeiro deste ano, na ilha Hamilton, no norte da Austrália, um turista britânico faleceu em decorrência do envenenamento por uma água-viva, ou mãe d'água, ou medusa sem véu. Essa figurinha aí do lado, tá? Do tamanho de um amendoim, conhecida por Irukandji. Antes de morrer, o turista apresentou taquicardia e hipertensão e não pôde ser salvo, pois não há antídoto conhecido para o veneno desse animal. Então, as águas vivas são selenterados, pertencente à classe dos sifozoários, tá? A classe dos sifozoários. E o veneno desses animais está presente nas células denominadas quinidócitos. Então, a opção correta aí é somente a opção B, tá? Então, as águas vivas são selenterados pertencentes à classe dos sifozoários e o veneno desses animais está presente em células denominadas quinidócitos. Então, vamos para a próxima questão. A questão 6. Desculpa.
a questão 6. A questão fala o seguinte: os quinidários são animais aquáticos, de corpo mole e gelatinoso, cujos representantes mais conhecidos são as águas-vivas, as anêmonas do mar e os corais. A coluna da esquerda apresenta 3 classes de quinidários e a da direita características e exemplos. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Então, a primeira coluna aí, eu tenho o número 1, hidrozoa, né? Então, qual das colunas do lado se refere à hidrozoa? A hidrozoa vai ser a última opção da próxima coluna. Então, a hidrozoa passa a maior parte do ciclo de vida como um pólipo. E o exemplo aí de um hidrozoa é a hidra, tá? 2, cifozoa. Os cifozoas passam a maior parte do ciclo de vida como medusa. E o principal exemplo é a aurélia. E 3, antozoa. Possui somente o estágio de pólipo em seu ciclo de vida. E um exemplo são os corais. Então, com isso, a minha resposta correta é a letra A. Ok? Questão 7. Os recifes de corais são formados pelo depósito de material calcário e pela ação de certos organismos. Apesar da enorme biodiversidade, essas formações desenvolvem-se apenas em mares de água quentes, com águas claras e pobres em nutrientes e plânctons. Os principais organismos formadores dos recifes pertencem ao filo Quinidária e à classe Anthozoa, tá? Então, Quinidária e Anthozoa é a resposta correta. Então, está na letra D. Questão 8. Não é correto afirmar sobre os platelmintes, vermes parasitas e de vida livre, que se encontram entre os filos mais basais na árvore filogenética entre os metazoários. A. Possuem trato digestivo incompleto. Isso seria correto, né? As planárias são parasitas e isso está incorreto. As planárias têm vida livre. Alguns são monóicos, está correto. Alguns são dioicos, está correto. A exceção desse grupo, a excreção desse grupo ocorre nas células flama, também está correto. Então, a única incorreta é falar que as planárias são parasitas, porque elas não são, elas possuem vida livre, tá? Questão número 9. Os animais pertencentes ao filo Platelmintes, vermes de corpo achatado, podem apresentar vida livre ou ser parasita de animais invertebrados e vertebrados. Possuem representantes de 3 classes, tubelária, trematoda e cestoda. São animais cuja origem evolutiva talvez tenha ocorrido a partir de quinidários primitivos. Acerca desse filo, responda. Letra A. Como está constituído o sistema excretor das planárias? Então, o sistema excretor delas é constituído pelas células flamas, né? Essas células flamas vão impulsionar as excretas em direção ao poro excretor, que faz contato com o meio externo ao corpo desses seres. E aí essas excretas são colocadas para fora, tá certo? Letra B. Como ocorre a troca de gases nos platelmintes? Bom, essa troca de gases ou a respiração, nós vamos falar que é um tipo de respiração cutânea por difusão. Que é isso? A difusão é um processo simples, onde vai ocorrer as trocas gasosas, a absorção de O2 e CO2, sem nenhum gasto de energia, mas de forma lenta, tá certo? Letra C. Que fenômeno ou tendência evolutiva tornou o sistema nervoso desses animais mais evoluídos do que o dos quinidários? Como nós vimos, os quinidários apresentam um sistema nervoso difuso, né? Quer dizer, está espalhado o sistema nervoso dele. No caso desses platelmintes, nós já vai existir aí
Não um sistema nervoso complexo, mas vai já existir uma organização. Esse sistema nervoso não vai estar difuso, ele já vai estar organizado em gânglios cerebrais, que vão comandar, né, o funcionamento do corpo desses animais, tá certo? Letra D. O que é um plateuminte monóico e digenético? Exemplifique. Então, o que é um plateuminte monóico? Qualquer ser monóico, nós vamos falar que ele é monóico quando tem um sistema reprodutor que vai possuir ambos os sexos. Ou seja, eles têm a capacidade de produzir gametas masculinos e gametas femininos, tá? E quando ele é digenético, é quando ele necessita de 2 hospedeiros diferentes para completar seu ciclo de vida. No caso, a tênia é sólido, né? Ela passa uma etapa da vida dela no porco para depois vir para o corpo do homem ter o homem como seu hospedeiro definitivo. Então, de genético quer dizer que ele vai precisar de 2 hospedeiros, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo, tá certo? E letra E. O que é um plateuminte dioico? Escreva corretamente o nome científico de um desses plateumintes, que é parasita da espécie humana. Então, o dioico é o contrário do monóico. Se monóico é a capacidade de possuir ambos os sexos e produzir tanto gameta masculino e feminino, o dioico vai ser a espécie que vai ter o seu representante masculino, que vai produzir só gametas masculinos, e o seu representante feminino, que vai produzir só gametas femininos, tá? Um exemplo de plateuminte dioico é o Esquistossoma mansoni, tá certo? O Esquistossoma mansoni, ele causa a doença chamada esquistossomose ou barriga d'água, ok? Lembrando que aí pede para escrever o nome científico. Esquistossoma começa com S, esquistossoma é o gênero, então é letra maiúscula. Mansoni é o epíteto específico, mansoni com letra minúscula. Se você escreveu, manuscreveu, esses nomes têm que ser sublinhados, cada um com a sua linha, tá? Não pode ser uma linha só para os dois, não. Esquistossoma, sublinha. Mansoni, sublinha. Tudo bem? Questão 10. Garfield, né? Liz e eu fomos jantar e depois assistimos a uma palestra sobre veterinária. O título era O Ciclo de Vida da Tênia. Eu não devia ter pedido espaguete. Estamos com fome de novo, não é? Na tira de quadrinhos, faz-se referência a um verme parasita. Sobre ele foram feitas 5 afirmações. Assinale a única que é correta. Então, letra A. Trata-se de um nemateuminte hermafrodita. Certo ou errado? Errado. O que está errado aí? Nemateuminte. Na verdade, é um plateuminte hermafrodita, tá? Ou monóico, a mesma coisa. Letra B. Apresenta simetria bilateral, corpo cilíndrico e amplo celoma. A simetria bilateral está correta. Agora, o corpo cilíndrico está errado, porque a tênia tem corpo achatado. E a presença de amplo celoma também está errado, porque ela é acelomada, tá? Letra C. Várias espécies desse verme que utilizam o ser humano como hospedeiro definitivo tem o porco como hospedeiro intermediário. Também tá errado. Mas o que tá errado aí, Carol? O que tá errado aí é dizer que são várias as espécies desse verme. Na verdade, é uma espécie desse verme. A espécie Solium, tá? Gênero, tênia, epíteto específico, Solium. Tudo bem? Letra D.
É o verme causador da esquistossomose no ser humano. Também não, é o verme causador da teníase no ser humano, tá? E letra E, ao ingerir ovos do parasita, o ser humano passa a ser seu hospedeiro intermediário, podendo apresentar a cisticercose. Essa é verdadeira, né? Que é uma outra doença causada pela tênia, aonde ela não se transforma na solitária adulta, né? Ela vai sempre estar no corpo do hospedeiro na forma de larva. E aí a gente chama essa larva de cisticerco. E a pessoa que apresenta esses cisticercos apresenta uma doença chamada cisticercose, ok? Questão 11 é a nossa última questão aí, tá? Então, é uma questão retirada do Enem. Cândido Portinari, 1903-1962, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. E aí nós temos 4 quadros, né, de Portinari. Esses 4 quadros de Portinari, eles estão falando sobre os retirantes, geralmente nordestinos, que migravam para essa região sudeste, né, região sul. Então, além desses quadros, Portinari também escreveu o seguinte poema sobre os retirantes. Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos, vêm de terras secas e escuras, pedregulhos, doloridos como fagulhas de carvão aceso. Corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados. Homens de enorme ventre bojudo, mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas, carregando ao colo um garoto, choramingando, remelento. Então, no texto de Portinari, algumas das pessoas descritas provavelmente estão infectadas com o verme Esquistossoma mansoni. Os homens de enorme ventre bojudo corresponderiam aos doentes da chamada barriga d'água. O ciclo de vida do Esquistossoma mansoni e as condições socioambientais de um local são fatores determinantes para maior ou menor incidência dessa doença. O aumento da incidência da esquistossomose deve-se à presença de, primeiro, de roedores, ao alto índice pluvial e à inexistência do programa de vacinação. Tá errada, porque os roedores, né, não tem nada a ver com essa doença. Letra B. Insetos hospedeiros em indivíduos infectados, a inexistência de programas de vacinação. Então, também não é uma doença transmitida por insetos, né? Também não tem vacinação. Letra C. Indivíduos infectados e de hospedeiros intermediários e a ausência de saneamento básico. Certo. Por quê? Como que essa doença se espalha? Primeiro, eu preciso de um indivíduo infectado que vai liberar nas suas fezes os ovos do parasita. Esses ovos, eles não podem serem tratados, digamos assim. Então, se não tem saneamento básico, o esgoto não vai ser tratado, esse ovo vai ficar disponível e vai cair nos rios, né? E lagos. Nesse lago, eu preciso da presença do hospedeiro intermediário, que é o caramujo, do gênero Bionfalaria, né? E aí, aonde esse ovo vai eclodir, a larva vai entrar no caramujo. No caramujo, ela vai liberar o cisticerco, que vai conseguir penetrar na pele de outras pessoas que entrem naquele local para tomar seu banho. Então, essa doença ela não está relacionada nem com roedores, nem com insetos, nem com mosquitos e nem com gatos. Então, somente a questão C está correta. Tudo bem? Texto para as questões 12 e 13. Em uma aula de biologia, o seguinte texto é apresentado: Lagoa Azul está doente. Então, os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação da saúde no município.
a situação era mais grave com relação a 3 doenças: doença de Chagas, esquistossomose e ascaridíase, lombriga. Na tentativa de prevenir novos casos, foram apresentadas várias propostas. Proposta 1. Promover uma campanha de vacinação. Proposta 2. Promover uma campanha de educação da população com relação a noções básicas de higiene, inclusive fervura da água. Proposta 3. Construir rede de saneamento básico. Proposta 4. Melhorar as condições da edificação das moradias e estimular o uso de telas nas portas e janelas e mosqueteiros de filó. Proposta 5. Realizar campanha de esclarecimento sobre o perigo de banhos nas lagoas. Proposta 6. Aconselhar o uso controlado de inseticida. Proposta 7. Drenar e aterrar as lagoas do município. Questão 12. Em relação à esquistossomose, a situação é complexa, pois o ciclo de vida do verme que causa a doença tem vários estágios, incluindo a existência de um hospedeiro intermediário, um caramujo aquático que é contaminado pelas fezes das pessoas doentes. Analisando as medidas propostas, o combate à doença terá sucesso se forem implementadas. Então, só para relembrar, a esquistossomose, ela é popularmente conhecida como barriga d'água, né? Ela vai ser causada pelo esquistossoma e a forma de prevenção dela é saneamento básico e o combate aos caramujos. Então, dentro de todas essas propostas aí feitas pelos vereadores, somente a 3 e a 5 vão prevenir a contaminação contra a esquistossomose, tá? Porque na 3 fala assim: construir rede de saneamento básico, ou seja, tratar o esgoto que sai das residências antes de depositar eles nos rios, né? Receber somente água tratada. Então, quando eu faço o tratamento do esgoto e eu tenho o consumo só de água tratada, vai diminuir muito a chance de contaminação pela esquistossomose. E a 5 fala realizar campanha de esclarecimento sobre o perigo de banho nas lagoas. Então, essa aí é fundamental, já que o esquistossoma, ele penetra pela nossa pele, né? Ele entra no nosso organismo pela nossa pele através desses banhos em lagoas. Então, seriam as melhores propostas. Ô, Carol, eu marquei a proposta 7 também. Drenar e aterrar as lagoas do município. Essa proposta ela é muito drástica, porque aquela lagoa ela não tem só a doença. Ela pode ser também fonte de alimentação de outras pessoas ali naquela comunidade, né? Então, ela não é uma boa proposta, tá certo? Questão 13. Para o combate da ascaridíase, a proposta que trará maior benefício social, se implementada pela prefeitura, será a 3, que fala o seguinte: construir rede de saneamento básico. Então, a ascaridíase, ela é causada pelo Ascaris lumbricoides, né? A popular lombriga. Como que eu pego essa lombriga? Pelo consumo de água contaminada com os ovos desse verme, né? Então, a água que eu bebo, se ela estiver contaminada, a água que eu lavei a fruta que eu vou comer, se ela estiver contaminada, ou a água, né, que eu usei para até higienizar minhas mãos, eu posso contaminar o meu organismo através dos ovos, se não tiver saneamento básico, tratamento do esgoto, tá certo? Então, aí também poderia ser utilizada a proposta 2, né? Campanha de educação da população com relações a noções básicas de higiene, incluindo a fervura da água. Essa aí também cairia muito bem nessa questão 13, porém nenhuma das opções fala sobre a proposta 2. Então, seriam as propostas 2 e 3 as mais relevantes para combater a ascaridíase,
mas na questão a gente só tem a 3, vai a questão 3, letra B, tá certo? 14. Relacione as colunas sobre os dados apresentados dos parasitas humanos e dos grupos plateumintes e nemateumintes. E em seguida, assinale a alternativa correta. Então, Schistosoma mansoni. A gente vai pensar, vai relacionar ele com uma patologia do fígado, né? Por isso que é chamada de barriga d'água. Porque uma das coisas que vai acontecer é a esplenomegalia, que é o aumento desse fígado, tá certo? Letra B, Taenia solium. A Taenia solium a gente já relaciona com o cisticerco, que é a larva dessa Taenia, né? E deixa eu ver, o ancilostoma duodenale, a gente já faz uma relação com o amarelão, porque o nome dessa doença causa o ancilostoma duodenale, causa ancilostomose, que popularmente é conhecida como amarelão, tá? Buchereria Bancroft, a gente já vai fazer relação com os vasos linfáticos, é onde, né, que a filária vai se instalar fazendo a obstrução da circulação dessa linfa. E as cáries lumbricoides nós vamos relacionar com o intestino, que é onde esse parasita vai se alojar, tá bom? Então, a opção correta aí é a opção E. Questão 15. Os nematóides são vermes de corpo cilíndrico, esguio e alongado, afilado nas extremidades anterior e posterior. Vivem em ambientes de água salgada ou doce, no solo, em órgãos vegetais ou em tecidos de diferentes tipos de animais. A lombriga, exemplo conhecido de nematóide, não possui um sistema circulatório, porque todas essas outras características ela possui. Ela vai ter sistema digestório completo, ela vai ter simetria bilateral e ela vai ter intestino, tá? A única coisa que ela não tem, sistema circulatório. Questão 16. Nematóides são animais vermiformes de vida livre ou parasitária, encontrados em plantas e animais, inclusive no homem. Sobre as características presentes em nematóides, considere as afirmativas a seguir. 1. Corpo não segmentado coberto por cutina. A 1, ela tá correta, quer dizer, o corpo dele é liso, é arredondado, ele não tem segmentos. E ele tem a cutícula, sim, protetora, que protege ele dos sucos digestivos, que a gente falou lá no início da correção. 2. Trato digestório completo, também possui, né? Acabamos de falar na questão anterior. Ele só não vai ter o sistema circulatório, mas sistema digestório completo ele vai ter, iniciando na boca e acabando no ânus. 3. Órgãos especializados para a circulação. Não existe, porque não tem sistema circulatório especializado. Circulação é por difusão. Por pressão também do pseudoceloma, tá? E pseudoceloma é presente, sim, no corpo, né, desses seres nematóides, tá? Então, a opção correta, opção D. Pessoal, aproveitem bem essa aula. Semana que vem já é semana de prova. Façam a correção dos seus exercícios e já comecem a estudar. Assim que eu tiver o horário, né, das provas, eu vou estar passando para vocês e provavelmente outros professores também. Então, bons estudos e qualquer dúvida é só me procurar no WhatsApp, tá?